Neste vídeo vamos tratar de pelo menos 3 objeções levantadas por aqueles que não acreditam e querem fazer desacreditar o julgamento eterno dos pecadores que não foram salvos pela fé em Cristo. Tem sido, melhor dizendo, alegado que esta doutrina carece de suporte oficial válido. Agora, se a Bíblia for rejeitada como a palavra de Deus, então claramente esta doutrina carece de apoio, pois além de sua revelação no assunto, nada confiável ou autorizado é conhecido. Mas uma vez que a Bíblia é aceita como válida, então é encontrado abundante apoio sobre este assunto nela. O Senhor Jesus não apenas ensinou que o pecador não salvo, morrendo, sua alma e espírito estarão existindo em plena consciência no sofrimento, como temos, por exemplo, registrado em passagens como Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 16, João capítulo 5, mas Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas fazem referência ao mesmo tema, ao mesmo assunto. Paulo fala de destruição eterna pela presença do Senhor e ele usa frases semelhantes a esta, mas eu vou ler somente uma passagem que trata disto, onde ele diz: os quais por castigo padecerão eterna perdição, eterna, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, Pedro fala do dia do Senhor e da responsabilidade do homem em tomar providência para não perecer, embora o desejo de Deus seja que ele, ou seja, o homem, não pereça. Ele diz sobre os falsos mestres, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no abismo, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Isso está em 2 Pedro capítulo 2, versículos 13 e 4, mas Pedro diz mais: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 1 Pedro capítulo 3, versículos 7 a 9. Tiago fala do fogo do Giena. Esta palavra se refere ao lago de fogo, ao juízo final, ao juízo eterno, almas que serão tiradas do inferno, do Hades, para ser lançadas no lago de fogo, e temos isto em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Mas Tiago diz assim: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Aqui a palavra é Giena, pelo lago de fogo, algo maldito. Tiago capítulo 3, versículo 6. Judas fala do julgamento do grande dia. Ele diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas capítulo 1, pois só tem um capítulo, versículos 6 e 7. João, o apóstolo, fala do lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Ele diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Também este beberá do vinho da ira de Deus,
que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Esses versículos estão em Apocalipse capítulo 14, versículo 10, capítulo 20, versículo 10, e também Apocalipse capítulo 21, versículo 8. O autor anônimo da Epístola aos Hebreus fala de uma certa espera terrível de julgamento e indignação ardente que devorará os adversários. Hebreus capítulo 10, versículo 27, a segunda objeção que tem sido alegado é que o castigo eterno não é compatível com o pecado temporal, que o pecado cometido durante o breve período da vida do homem aqui na terra não pode merecer o castigo eterno. Mas essa objeção é inválida porque pressupõe uma apreensão correta da gravidade do pecado que somente Deus pode estimar. Ou seja, esta pessoa pensa que pode avaliar algo que só Deus pode avaliar de maneira correta e julgar isto. Um crime contra uma pessoa infinita é uma ofensa infinita que merece uma punição infinita. Dar um tapa na cara do próprio filho dificilmente provocaria comentários de alguém. Fazer a mesma coisa com o filho de outra pessoa seria um assunto mais sério. Fazer a mesma coisa com o policial seria ainda mais sério, enquanto que fazer a mesma coisa com o rei seria um insulto grave exigindo punição severa. A dignidade da pessoa confere gravidade ao crime. Além disso, na natureza pode-se cometer um delito que, em sua execução, leva apenas uma pequena fração de tempo, mas suas consequências podem durar uma vida inteira. Introduzir drogas em alguns países leva à morte. Em outros, o assassinato leva à prisão perpétua. Ambos os delitos podem ter ocorrido uma única vez e em questão de momento, mas o custo a pagar pelo transgressor é alto. Ninguém argumenta contra isto. É um fato indiscutível e o mesmo se dá com a lei do Deus eterno. Além disso, quem é a criatura, a coisa formada, para que diga ao Criador, aquele que o formou, como se deve julgar as coisas? Na questão da duração da punição, como em outro assunto, a criatura não tem como saber o que é justo e o que é a justiça de Deus. Quando ele mesmo, este pecador, esta criatura, ele é injusto em todos os seus caminhos. Somado a isso, pode-se observar que existem graus de punição para o pecador impenitente que será julgado e lançado no lago de fogo. Nem todos sofrem igualmente durante a eternidade. Aquele que conhece os privilégios, as circunstâncias, o ambiente, a educação, etc., do indivíduo, sabe exatamente como distribuir a punição de uma maneira correta. Por fim, pode-se observar que uma vez que o homem é um ser eternamente existente, sendo o seu nascimento o começo desta existência eterna, segue-se como uma questão necessária que nada além de punição eterna pode ser possível para aqueles que falham em valer-se da salvação que está em Cristo Jesus pela fé. Nenhuma posição neutra é possível neste assunto. É a salvação ou a ira de Deus. Nós lemos versículos abençoados em Romanos capítulo 5, onde diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo ainda inimigos,
fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 10. Também tem sido alegado que esta doutrina da punição eterna é incompatível com um Deus de amor. Mas a isso podemos responder que Deus não é só amor, Ele é luz simultaneamente, e Ele não derramou seu amor sobre o homem independentemente da justiça, mas consistentemente com isso, ou seja, Deus ama de uma maneira justa. Isso permite que Deus aceite com justiça o pecador que crê no seu Filho como Salvador pessoal, e o conhecimento disso dá descanso ao pecador, salvo pela graça de Deus. Se Deus não tivesse satisfeito suas reivindicações justas, mas dispensado misericórdia independentemente disso, poderia ser considerado uma contingência que poderia ocorrer que a justiça colocaria uma reivindicação apesar da misericórdia e forçaria a questão contra o crente. Mas tal possibilidade não existe, pois a justiça foi encontrada enquanto a misericórdia pode fluir conscientemente, ou melhor dizendo, consistentemente. Claro, consciente, mas consistentemente, ou seja, misericórdia e justiça estão de mãos dadas. Por quê? Porque Cristo executou, concluiu uma obra na cruz que a justiça e a misericórdia se beijaram. Deus é justo assim como misericordioso, e aquele que não quer ter amor e misericórdia deve receber a execução do julgamento sem misericórdia. O que alguém pensaria de um monarca que, por bondade, falhou em lidar punitivamente com os rebeldes em seu reino? Ou um pai que, amando seus filhos, permitiu que eles fizessem o que quisessem, sem controle? E Deus está abaixo desse padrão? Ele permitiria que sua lei seja desprezada, sua palavra seja condenada e seu governo seja ignorado, sem se levantar para julgar os ofensores? Deus providenciou gratuitamente um meio de escape e cabe a todos valer-se dele com a condição mais simples, ou seja, a fé. Fé em Cristo salva o pecador dos seus pecados, salva da escravidão do pecado, perdoa os seus pecados, a escravidão de Satanás, salva ele para Deus, para o céu, livra ele do sofrimento eterno. Como então escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Paulo responde a tudo isto muito bem em Romanos capítulo 3, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tendo sido justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão ou perdão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele, Deus, seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está logo a jactância ou o orgulho disto? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado, declarado justo diante de Deus, pela fé, sem as obras da lei. Romanos capítulo 3, versículos 22 a 28. Não perca o próximo vídeo e o último, que tratamos do julgamento, onde vamos tratar do julgamento eterno, finalizando este tema.